Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Acesse campanhaapromessa.com.br. Uma realização CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 8. A impureza da Igreja de Corinto. Repreensões e exortações. A paz do Senhor, eu sou o pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar no Templo Sede da Assembleia de Deus em Curitiba, doutor em teologia, comentarista das Lições Bíblicas de Jovens da CPAD, autor dos comentários desse trimestre, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para a igreja dos nossos dias. Nós vamos estudar nesta semana a lição de número 8, que nós vamos tratar sobre um assunto polêmico, um assunto que não é tão agradável assim de se comentar, que é sobre a disciplina eclesiástica. Nós estamos numa segunda etapa da primeira carta aos Coríntios. Quem já assistiu às lições anteriores já aprendeu que o apóstolo Paulo atendeu 3 motivações para escrever a primeira carta aos Coríntios. Em primeiro lugar, as informações recebidas da casa de Chloe, que compreende os 4 primeiros capítulos, onde o apóstolo Paulo responde às questões que são levantadas sobre divisões e dissensões na igreja. E a segunda parte é o que o apóstolo Paulo trata de informações que são de conhecimento comum, tanto da igreja como da sociedade. São escândalos para a igreja e também escândalos para a sociedade onde a igreja estava inserida. Então nós vamos ver que, devido à abrangência, o impacto que um ato de um membro da igreja que estava maziado com a sua madrasta impactava de forma significativa na compreensão a respeito da fé cristã pela comunidade e também pela sociedade que ela estava. Algo precisava ser feito. E é aí que o apóstolo Paulo recomenda a disciplina eclesiástica. É o que nós vamos aprender nesta semana. Lição 8. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Nós vamos ver nessa lição o significado e a necessidade de disciplina. A disciplina como preservação da santidade na igreja e o cuidado com a pessoa depois da disciplina. Texto do dia. Alipai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 2 e 7. Síntese da lição. A disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. Leitura bíblica em classe. 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao 13. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento pode levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas, agora, escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com o tal, nem ainda com mais. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirais, pois, dentre vós a esse iníquo. Tópico 1. O significado e a necessidade de disciplina. Primeiro subtópico, respeito e cuidado com o corpo de Cristo. Verso 1 ao verso 3. No verso 1 nós vemos então o apóstolo Paulo tratar diretamente desse assunto junto com a igreja. Um caso de imoralidade sexual que nem entre os gentios, nem entre os judeus era aceitável. Se nós olharmos no Antigo Testamento, tanto o Deuteronômio e Levítico trata desse assunto, e isso não era aceitável também nem entre os pagãos. E estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, dentro da comunidade cristã em Corinto. Era algo abominável, era algo que não poderia ser aceitável. Por isso que o apóstolo Paulo passa a repreendê-los severamente. Tudo tem o seu limite, mesmo entre associações, empresas para se trabalhar, tem regras, tem limites aonde a pessoa pode ir, porque senão pode ser dispensada. Associações para ser membro também têm suas regras. E na igreja não é diferente. Então tem coisas que não podem ser aceitáveis de hipótese alguma. E a situação também tem que ser levada em consideração. E o apóstolo Paulo diz que isso era de conhecimento comum, tanto da igreja como da sociedade. Um escândalo para todas as pessoas. Então precisava ser tratado da mesma forma, na mesma proporção do ato que havia sido cometido e que estava escandalizando a igreja. A disciplina, ela deve ser aplicada quando outros meios de repreensão, de tratamento terapêutico não resolvem, quando o aconselhamento pastoral não resolve, a visita, o acompanhamento de líderes, de pessoas capacitadas para isso, e a pessoa acaba não aceitando, não mudando de comportamento. Então, não é um ato de vingança, um ato para demonstrar a autoridade do líder. Nós sabemos que na história da igreja, muito se foi feito de maneira equivocada em relação à disciplina. Pessoas que foram disciplinadas por coisas banais, se preocupando muito mais com as práticas, com costumes que eram secundários e deixando de lado a própria salvação, a alma da pessoa que cometeu tal ato. Que todos nós sabemos, pessoas que foram disciplinadas até por usar rádio, televisão, entre outras coisas. Mas aqui o apóstolo Paulo está tratando de um assunto que era um escândalo, era um assunto relevante, impactante, e que estava prejudicando a convivência, a fé e também, acima de tudo, o testemunho da igreja. A disciplina é uma atitude de respeito, de cuidado com o corpo de Cristo. Ela é necessária para preservar o templo do Espírito Santo de Deus, como instituição, como igreja, comunidade, bem como pessoa, o salvo, o membro em Cristo Jesus. Subtópico 2.
A disciplina é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. No versículo 4, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele chama a comunidade, a igreja, para a responsabilidade de tomar essa decisão junto com ele. O apóstolo Paulo não toma por si só essa ação e chama para si somente essa responsabilidade, mas ele fala que deve ser em conjunto com a igreja. Quer seja, dependendo da situação, com um grupo de pessoas que estejam preparadas, habilitadas para isso, nunca uma pessoa exclusivamente deve tomar uma decisão tão extrema como essa, porque é algo que é muito desagradável, que tem um impacto muito grande na vida das pessoas e da comunidade. Não pode ser feito de qualquer maneira, mas deve ser algo bem ajustado, bem deliberado, né? Tomando todos os cuidados, as precauções e analisando o fato e a veracidade do fato e o impacto que esse fato, que esse ato traz para a igreja. Em Mateus 18, 15, 17, o próprio Senhor Jesus, prevendo já uma vida futura da igreja, vamos dizer assim, porque na época ainda não existia essa igreja de forma institucionalizada, ele fala sobre o tratamento de alguém que esteja fora das diretrizes da igreja, da vontade de Deus, né? Levando essa pessoa a uma reflexão a respeito do que tenha feito, se houver necessidade, levando testemunhas, e se mesmo assim a pessoa não muda de comportamento, deve ser levado para a igreja para ser tratado do assunto. Subtópico 3. A disciplina é um tratamento para a cura espiritual. A disciplina ela tem por objetivo ajudar, restaurar, cuidar da pessoa que cometeu o delito. A intenção da disciplina é restaurar a pessoa e preservar a igreja, a comunidade, para que ela não seja alvo de escândalo, para que dê testemunho e impacte o meio em que ela está inserida. O apóstolo Paulo, nesse versículo 5, usa uma expressão que é muito forte e é difícil de compreender muitas vezes. Ele diz que seja entregue a Satanás. Satanás como o sistema do mal que domina a própria sociedade e que vive em confronto com a igreja. Ele recomenda que a pessoa seja tirada do convívio da igreja, do convívio das atividades da igreja, no sentido de que tenha influência na liturgia, nas reuniões, no convívio entre os irmãos, porque essa pessoa estava trazendo prejuízo para a igreja. Então, quando Paulo fala ser entregue de uma forma simples para se expressar, é demonstrar que ele, estando ausente, né, percebendo que ele não tem essa liberdade de fazer o que quer e ao mesmo tempo ser membro da igreja, participar das atividades da igreja, que o leve a repensar e mudar de comportamento. Porque o texto ele diz assim, para que seja salva a alma desta pessoa. Ou seja, então a intenção não era simplesmente mandar embora, não era simplesmente excluir, escorrachar com aquele membro, mas era repreender para demonstrar que dentro da casa de Deus deve haver respeito, dentro da casa de Deus existem limites que não podem ser ultrapassados, mas que para que houvesse uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, uma restauração daquela pessoa que havia cometido tal ato. Para pensar, a repreensão a princípio não parece ser boa, mas ela é necessária. Importante, Deus ama os seus filhos, por isso, quando necessário, ele os repreende. Tópico 2. A disciplina como preservação da santidade da igreja. Primeiro subtópico, a metáfora do fermento velho, versículos 6 e 7. Interessante que o apóstolo Paulo, ele fala que alguns dos coríntios, alguns dos líderes, eles se orgulhavam disso, do que estava acontecendo, né? De uma pseudo-liberdade, como se a comunidade cristã tivesse uma liberdade além das demais comunidades, associações, dentre outras, onde as pessoas se reuniam e tinham uma certa liderança e um convívio. Paulo repreende-os severamente, dizendo que eles se vangloriavam disto, né? De ter isso dentro da igreja e como fosse uma certa liberdade, que vivesse desta maneira. Diante disso, o apóstolo Paulo utiliza a metáfora do fermento velho. Ele está tratando de um costume judaico, era da Páscoa, onde se usavam os pães asmos, os pães sem fermento.
que foram introduzidos pela primeira vez na instituição da Páscoa, que nós vemos na libertação do Egito, onde eles tinham que preparar um pão sem fermento para ser rápido, porque eles tinham que sair rapidamente. E com o tempo, esse fermento passa a ter um símbolo relacionado ao pecado, à impureza. E vários textos do Antigo e do Novo Testamento tratam o fermento como algo inadequado, relacionando-o com o pecado. E aqui o apóstolo Paulo diz que o fermento deveria ser tirado da mesma forma que era tirado na celebração da Páscoa. E o fermento simboliza o pecado, a imoralidade sexual que estava atrapalhando. Assim como o fermento faz crescer toda a massa, então o apóstolo Paulo, numa figura de linguagem, ele está dizendo que se fosse tolerado aquele pecado, iria se multiplicar dentro da igreja, assim como o fermento. E precisava, então, ser tratado. Então nós vemos que esse pecado o apóstolo Paulo relaciona com o comportamento faccioso daqueles líderes que estavam se levantando contra o apóstolo Paulo, que nós vimos nos primeiros capítulos. Ele relaciona uma coisa com a outra. Então nós vemos que essa liderança que visa os seus próprios interesses e que busca as divisões, acabam trazendo também como consequências outras questões, outros comportamentos que preocupam e que prejudicam o bom andamento da obra de Deus e tirando algumas pessoas do foco principal da missão da igreja. Subtópico 2. Exortação à pureza cristã. Verso 8. Assim como na Páscoa, que é a figura de linguagem que o apóstolo Paulo utiliza, eram lançados fora todo tipo de fermento, até hoje, se você for na casa de um judeu, quando ele está comemorando esse momento, vão tirar todo o fermento que tem na casa. Todo bom judeu, zeloso pela sua tradição, tira todo tipo de fermento. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala da questão da pureza, né, que é necessário ter dentro da igreja. Todo comportamento inadequado deve ser tratado e as pessoas devem ser orientadas para que haja uma aproximação cada vez mais da vontade de Deus. A igreja sendo como testemunho vivo da pregação de Jesus, do ensinamento de Jesus no seio da comunidade. Ou seja, apresentando o exemplo da pureza, no sentido de que o seu comportamento seja exemplar e que possa ser copiado, entre aspas, vamos dizer assim, pelas pessoas que estão à volta, trazendo-as, atraindo-as, né, para o Evangelho, para a comunidade cristã, por meio de um testemunho que esteja baseado na sinceridade. Por isso que o apóstolo Paulo fala que usa os pães asmos da sinceridade, da verdade. Então ele usa os termos dessa expressão para demonstrar que o cristão deve ter uma vida exemplar diante da sociedade. Somente assim a ação da igreja será transformadora, né? Uma igreja que, por meio das suas ações, do seu comportamento, da sua mensagem, ela consegue transformar o meio em que está inserida. Paulo já havia advertido por carta à igreja a respeito da prostituição. Subtópico 3, do verso 9 e 11, e a parte B do verso 12. No verso 9, o apóstolo Paulo cita uma carta, chamada como uma carta perdida. Nós já tratamos também isso na primeira lição, quando falamos sobre as cartas que fazem parte do cânon e as cartas perdidas. Paulo cita essa carta aqui no verso 9. Eu já vos falei a respeito da imoralidade sexual, mas parece que nessa carta o apóstolo Paulo já havia recomendado que não se associassem as pessoas que cometiam imoralidade sexual. Ele dá a entender isso. Mas dá a entender também que as pessoas interpretaram mal o que ele estava dizendo, como se tivesse que desassociar de todas as pessoas, ou seja, das pessoas fora da comunidade, as pessoas que praticavam imoralidade sexual. Aí por isso que ele fala, não, como ladrão, como qualquer tipo de atitude que não condizia com o evangelho. Era como se você tivesse que viver uma vida separada e não ter relacionamento nenhum com a sociedade. Paulo explica aqui, quando ele aproveita agora para explicar sobre aquela carta. Parece que havia um mal-entendido. E as pessoas viram que não tinham como se distanciar ou não viver na comunidade. Tem que estar lá, tem que conviver. A igreja convive no meio da sociedade, mas ela não pode coadunar ou ter as mesmas práticas, se conformar com o mundo, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos.
Então aqui o apóstolo Paulo se explica bem. O que eu estou dizendo não é que vocês não podem se associar com as pessoas que não conhecem o evangelho e que praticam imoralidades. Vocês vão ter que se relacionar com essas pessoas, mas dentro da igreja, as pessoas que têm tal comportamento, vocês devem tratá-las com firmeza. Não se associem com essas pessoas e não se deixem influenciar por essas pessoas, como que se trouxessem essas práticas como algo comum para dentro da igreja. É que o apóstolo Paulo ele enfatiza aqui. Então ele reforça a carta que ele já havia mandado sobre imoralidade sexual e dizendo que não tem como ele se separar com as pessoas que cometem, com todas as pessoas que cometem imoralidade. Mas dentro da igreja isso é inaceitável. Essas pessoas não poderiam ter influência dentro da comunidade, também trazendo para as pessoas algo danoso, ou para a igreja algo danoso, que levasse as pessoas também a ter isso como algo normal. Isso é normal lá fora, dentro da igreja não. Vamos dizer assim, aqui dentro da igreja o comportamento tem que ser diferente. Em Corinto isso era algo, como nós já aprendemos em lições anteriores, que era comum. Mas aquilo que estava acontecendo na igreja, nem lá em Corinto era comum. Então por isso que o apóstolo Paulo ele é firme. E no versículo 11 o apóstolo Paulo é firme na sua admoestação. Ele diz o seguinte: não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, ou roubador. E ele acrescenta ainda que com o tal nem ainda comais. Como interpretar isso? Né? Com o qual nem ainda comais, onde nós vemos aí a prática comum daquela época que demonstrava a comunhão, as pessoas tinham uma refeição em comum, ou seja, essa pessoa não deve participar desta reunião, como também nós vimos aí, vamos aprender mais à frente sobre a questão da ceia, a reunião comum, a refeição ágape e depois a Santa Ceia. Ou seja, o apóstolo Paulo demonstra a seriedade que é participar da ceia do Senhor, participar como um membro do corpo de Cristo, demonstrando que está preparado para a volta de Jesus. Ele está ali dizendo que essa pessoa ela deve ser restringida de participar dessas práticas comuns da igreja, como é feito hoje. Então, muitas vezes nos assusta esse comportamento do apóstolo Paulo, mas é necessário. E aí, hoje em dia, muito mais difícil ainda de entender ou de aplicar na igreja diante dos questionamentos que são feitos e também da imposição de certa liberdade em qualquer lugar. Mas nós vemos, como já mencionei, que até associações, empresas têm lá as suas regras, suas normas, que têm os seus limites. Tudo tem os seus limites, né? O que é aceitável e o que não é aceitável. E isso também deve ser observado na igreja. Você, como igreja do Senhor, deseja ter uma vida impactante e transformadora? Importante. Somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Por isso precisamos ter um comportamento puro, digno e contrário ao comportamento imoral da sociedade atual. Tópico 3. O cuidado com a pessoa depois da disciplina. Subtópico 1. O cristão deve amar o pecador e odiar o pecado. Como já vimos, o apóstolo Paulo ele distingue a pessoa que vive em imoralidade sexual, na prática do pecado, dentro e fora da igreja. Ou seja, aquele que se rende a Cristo, aquele que faz parte da comunidade, ele precisa ter uma mudança de comportamento. O apóstolo Paulo, ele ensina de forma bem produtiva, veemente. Eu trato isso no meu livro Justificação pela Fé nas Perspectivas Abraâmica e Paulina. Como o apóstolo Paulo, ele trata a questão da justificação pela fé. Justificação pela fé somente, por meio da obra de Cristo. Ou seja, uma vez que você reconhece o senhorio de Cristo, a obra vicária de Cristo como perfeita para a sua salvação, você é justificado imediatamente diante de Deus. Mas eu deixo bem claro, inclusive neste livro, que existe um outro momento, o momento da santificação, que deve haver mudança de comportamento. É o que muitas pessoas dizem que o apóstolo Paulo se contradiz de Tiago, que Paulo fala que nós somos justificados pela fé, enquanto Tiago fala, mostra as tuas obras e eu direi qual é a tua fé. Então parece que se contradiz. Na realidade estão tratando de momento diferente. Quando o apóstolo Paulo fala da justificação, é no momento que a pessoa, na linguagem popular, no evangeliquez,
aceita Jesus como seu Salvador, aceita a obra de Cristo para ser justificado diante de Deus. E nesse momento ele é justificado imediatamente, como o ladrão da cruz, por exemplo. Jesus não fala, desce da cruz, vai ter uma vida mudada, transformada, depois você vai entrar no paraíso, né? Ele fala, não, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então ele deixa bem claro que a justificação é imediata. Não exige-se que uma pessoa, por exemplo, na beira da morte, como o ladrão da cruz, ele muda de comportamento para provar que realmente ele aceitou Jesus. Mas uma pessoa que aceita Jesus e continua vivendo, ou seja, é uma pessoa que recebe uma nova natureza, é uma pessoa que precisa mudar o seu comportamento a partir do recebimento dessa nova natureza, que é o processo da santificação, que ele é constante, por isso processo, é contínuo. Enquanto estivermos vivos, estamos nos aperfeiçoando na nossa fé. Então, por isso que eu menciono que devemos amar o pecador e odiar o pecado. Quer dizer, já é uma citação bíblica em relação a isso, para demonstrar que não podemos confundir as coisas. A pessoa precisa ser tratada como um ser humano, como alguém que é dependente da graça de Deus. Não podemos concordar com a prática do pecado, mas não podemos também odiar as pessoas, ou maltratá-las, porque elas cometem pecado. Pelo contrário, nós temos que amá-las, nós temos que ajudá-las a mudar. Por isso que a Bíblia diz que quem estiver em pé, olhe para que não caia, porque todos nós somos dependentes de Deus e não somos melhor do que ninguém. Nós temos que estar em constante dependência do Espírito Santo de Deus, buscando a santidade, buscando a separação do mundo ou das práticas que não agradam a Deus. Nós temos que estar em constante evolução, mas tratar as pessoas com respeito e com amor. Mas não podemos ser complacentes com o erro dentro da igreja, que o apóstolo Paulo está falando. Nós temos que tratar o assunto de acordo com a necessidade que o assunto requer, com o impacto que cada atitude ela traz para a igreja. Quando o apóstolo Paulo ele fala que deve ter um bom relacionamento com os de fora, com as pessoas que convivem no mundo, ele não quer dizer que você faça as mesmas coisas que eles fazem. Você deve ter o respeito com as pessoas, como nós, como igreja, hoje, trazendo para os nossos dias, devemos respeitar as diferenças de fé, as diferenças de ideias das pessoas, tratar as pessoas bem, com respeito. Não precisamos concordar com o que elas pensam, podemos defender a nossa fé, fazer apologia da nossa fé, daquilo que acreditamos, mas sem precisar ofender as outras pessoas, sem querer exigir que as pessoas aceitem o que nós acreditamos. Nós simplesmente precisamos falar a respeito do que nós acreditamos. As pessoas aceitam ou não, isso é voluntário à pessoa. Não podemos ser indelicados com as pessoas, como eu já vi muitas pessoas, crentes, serem delicados com alguma pessoa, porque não faz parte da fé, e ser muito incisivo. O importante, mais importante do que falar, é agir, dar o testemunho. Então o apóstolo Paulo aqui diz que devemos conviver com as pessoas do mundo. Em João 17, nós vemos a oração sacerdotal, Jesus dizendo, não quero que os tire do mundo, mas que os preserve no mundo. Ou seja, não fosse tirar do mundo, ia ter que arrebatar todo mundo já de uma vez, ia ter que tirar para não conviver com as pessoas fora da igreja. Mas que mesmo dentro, convivendo junto ao mesmo tempo, que nós possamos dar testemunho da nossa fé, do testemunho daquilo que nós acreditamos na prática, não somente na teoria. Tem muitas pessoas que são muito bons de teoria, e às vezes é melhor ficar calado, às vezes tem trabalho em muitos lugares. Eu já vi muitas pessoas no trabalho, por exemplo, que se dizem cristãos e falam o tempo todo do Evangelho, de Jesus, o que também tem que ser prudente, o momento certo de falar, que pode ser prejudicado e prejudicar as outras pessoas também. Então a pessoa tem que ser prudente, saber o momento certo de falar. Tem pessoas que falam um monte, mas o seu testemunho não condiz. E vemos as pessoas falando por trás, dizendo, olha, essa pessoa prega tanto, fala tanto de Jesus, olha o que ela está fazendo, olha como é que ela fez, olha o comportamento dela. Então o comportamento fala muito mais alto do que as palavras. Se não me engano, São Francisco que diz assim, prega o evangelho, se for necessário, use palavras. Então, as boas coisas nós temos que tomar como exemplo. Então, o testemunho, a prática, fala muito mais alto do que a teoria. Subtópico 2. A disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e graça. A disciplina eclesiástica deve ser um ato de misericórdia e de amor.
nem algo para hostilizar, para humilhar, maltratar as pessoas pelos seus atos. Não é esse o objetivo. Deve ser feita com responsabilidade, como eu coloco na lição e como eu amplio no livro, esse comentário, quando falo dessa questão da disciplina, porque é algo que deve ser tratado com todo cuidado, com todo respeito, com toda seriedade. Por isso que o apóstolo Paulo chama, invoca o nome do Senhor Jesus. Então deve ser tratado já com foco no perdão, aquele olhar de misericórdia. E também com graça, né? Porque todos nós somos dependentes da graça de Deus. Todos nós erramos, todos nós praticamos algo que não agrada a Deus. E quando nós cometemos algo que não agrada a Deus, algo errado, nós precisamos de ajuda também. Nós iremos necessitar de ajuda também. E quando as pessoas fazem isso, nós temos que dar o nosso ombro amigo para ajudar as pessoas. Por isso que a disciplina deve ser um ambiente de perdão, de misericórdia e graça. E o mesmo aquele que cometeu o erro deve ser tratado como irmão, como eu coloco a citação em 1 Tessalonicenses. É tratado como irmão, como alguém que você ama muito, que você quer que caminhe junto com você para o céu. É assim que nós devemos tratar. Então, o foco sempre deve ser a restauração da pessoa, seja quem for, seja qual ato cometido, ser restaurada diante de Deus. É evidente que nós não podemos ser inocentes demais também nesse sentido, né? Nós temos que ser prudentes, né? Como a serpente, como diz a lição. Nós temos que estar observando para também não sermos levados por pessoas mal intencionadas. Ajudar as pessoas que aceitam ser ajudadas, ou seja, fazer o possível para que a pessoa seja restaurada, mas com todo cuidado, dependendo do assunto a ser tratado. O cristão não pode julgar precipitadamente, não pode ficar julgando as pessoas, maltratando-as e tirando conclusões precipitadas a respeito das pessoas. E a reputação da pessoa deve ser preservada, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Alguns podem dizer, como que o apóstolo Paulo expõe aquela pessoa daquela forma, daquela maneira, falando com todo mundo? Na realidade, não foi o apóstolo Paulo que expôs. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que isso já era um escândalo na igreja e na sociedade. Então, isso já estava, como diz um ditado popular, na boca de todo mundo já sabia. Por isso que teve que tratar dessa forma com todas as pessoas. Não quer dizer que todas as coisas devem ser tratadas dessa forma. Se puder ser evitado, melhor. Ser tratado com a pessoa e as pessoas envolvidas, melhor. Mas nesse caso ali, não tinha como ser feito isso porque era de conhecimento comum e algo muito mais firme devia ser feito. Por isso que o apóstolo Paulo faz dessa maneira. Ele não está dizendo que esse é o modelo para todas as coisas ou para todos os atos de disciplina. É de acordo com, proporcional ao impacto que a falha ou o erro é cometido. Se não for tomado o cuidado necessário, isso acaba virando fofoca na igreja, acaba virando uma difamação, né, e das pessoas envolvidas. Por isso, o cuidado, a prudência, a sabedoria para tratar desse assunto. Não é de qualquer maneira. E tópico 3. A disciplina não significa abandono da pessoa disciplinada. O processo disciplinar é, ao mesmo tempo, uma forma de respeito com o corpo de Cristo, né? E o corpo de Cristo é formado por vários membros. E se tem um membro do corpo que não está agindo da maneira correta, conforme o seu objetivo, então esse membro deve ser restaurado, esse membro deve ser cuidado para não prejudicar o corpo de Cristo. Então qualquer um de nós, no nosso corpo, se tem algo que não está funcionando bem, nós vamos ter que tratar desse membro que não está bem para não prejudicar todo o corpo, para que o corpo esteja íntegro. Por outro lado, o processo disciplinar, ele serve para levar a pessoa ao arrependimento, à mudança de comportamento, à mudança de atitude, ou seja, para que ela seja restaurada e seja juntada junto. 1, 2, 3. Que ela seja restaurada e possa retornar ao convívio de uma forma normal, como antes na igreja. E a pessoa que porventura necessite
ser disciplinada ou ser tratada espiritualmente, processo terapêutico através da disciplina eclesiástica, essa pessoa não pode ser abandonada, discriminada. Essa pessoa deve ser acompanhada de forma cuidadosa. Porque eu já vi, se você for olhar muito, quem tem mais tempo de igreja, de crente, já viu muitas coisas absurdas acontecerem com a pessoa que muitas vezes ela é disciplinada, orientada, que é do conhecimento comum das pessoas e acaba expondo as pessoas e muitos acabam até abandonando, desprezando e sofrendo várias ações ou atitudes que não é o objetivo da disciplina. Por isso que a igreja, o ideal é que ela possua dentro do seu quadro pessoas com um perfil qualificado para isso, né? O ideal é que ela tenha uma equipe que possa acompanhar, uma pessoa que seja preparada, se possível, capacitada por um curso específico para que o acompanhamento dessas pessoas que estão afastadas, uma pessoa que realmente tenha no coração a graça de Deus, seja uma pessoa misericordiosa, seja uma pessoa que entenda o preço que tem uma alma, né, para Cristo, né, através do seu sacrifício. Uma pessoa que realmente entenda que as pessoas devem ser restauradas e não discriminadas. Então, isso é o ideal, que haja uma igreja, uma equipe de apoio e que a pessoa não seja abandonada, mas que tenha um apoio para poder retornar às suas atividades, ser acompanhada na sua casa, para que possa conversar, ou um outro local que seja melhor ou mais adequado de acordo com a necessidade. Mas não pode ser esquecida e abandonada, mas ajudada. Então, a disciplina eclesiástica é uma forma de mostrar ao infrator, vamos dizer assim, e levá-lo a um confronto com a sua própria atitude, com o pecado, com o ato que não é adequado para um cristão. E, ao mesmo tempo, deixar claro para essa pessoa que a igreja não o está excluindo de forma definitiva, não está abandonando-a, mas que ainda a ama e está disposto a ajudá-la para mudar de comportamento e ajudá-la a crescer espiritualmente falando. Então, a disciplina eclesiástica, ela é algo desagradável, mas necessário dentro da comunidade cristã, é o que mostra a palavra de Deus. Mas deve ser feita com cuidado, deve ser feita com toda atenção e com foco na restauração da pessoa que cometeu o ato faltoso. Para pensar, a disciplina deve ser executada com amor. Importante, sem amor a disciplina pode se tornar somente um castigo. Considerações finais. Na lição de hoje, nós vimos então que a disciplina é algo indesejável, mas necessária, e que deve ser aplicada com amor e misericórdia. E não deve ser o primeiro ato a ser aplicado. Ela só deve ser aplicada quando outros meios não surtirem efeito, como aconselhamento, orientação pastoral, assim por diante. Nós vimos também que a disciplina eclesiástica é um meio de preservar o corpo de Cristo e a santidade na igreja. É um meio de cuidar do corpo de Cristo, de forma de que os membros estejam todos sadios, restaurados e que funcionem perfeitamente como corpo. E vimos também que o principal objetivo é a restauração da pessoa que cometeu o ato faltoso, por isso essa pessoa não pode ser abandonada, deve ser acompanhada, deve ser amada, orientada, de forma que ela possa reconhecer o seu erro, se arrepender, mudar de comportamento e, acima de tudo, para que todos juntos possamos ser arrebatados, ser levados para ter uma vida eterna com Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. Não esqueça de dar um joinha, curta o vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece. E se ainda não clicou lá no sininho e selecionou todas as notificações, você recebeu o vídeo, faça
nos ajude a compartilhar para que possamos ajudar outras pessoas também a aprender a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando você. Até a próxima lição. CPAD, a editora da Escola Dominical.